E aí, na semana passada, a gente falou um pouquinho aí sobre o caso de uma mulher que se feriu ali num prego e aí teve ali um processo inflamatório, uma fascite necrosante. Vocês se lembram disso? Sim. Ok, que bom. Tá, então, na semana passada, nós trabalhamos alguns conceitos importantes aí de imunologia. Então, nós já vimos que o sistema imunológico ele tem uma característica de atuação muito parecida com o sistema sensorial, porque ele percebe, ele reconhece, ele metaboliza, ele neutraliza e ele elimina aquilo que nós denominamos de antígenos, aquilo que a gente chama de antígenos. Então, na aula de hoje, nós vamos entender por que em certos momentos o nosso sistema imunológico ele elabora uma resposta e em outros momentos ele não elabora uma resposta. E para isso, eu coloquei lá uma atividade para vocês, e essa atividade é justamente para nós entendermos aí por que em certos momentos o organismo elabora uma resposta imune e outros não elaboram uma resposta imune. O que existe, né? O que contribui para que em alguns momentos ele responda ou não? Ou será que ele não responde? Ou será que ele responde? Ou será que ele responde de maneira diferente? Essas são algumas questões que nós iremos responder ao longo da nossa aula de hoje, tá? Então, eu coloquei lá no Ava para vocês um vídeo, e aí esse vídeo, ele apresentava um caso de contratura, né, ali causada na prótese de silicone, e aí eu fiz uma pergunta assim para vocês, por que o corpo ele reage ao silicone industrial, né? Nós vimos aí alguns anos atrás, e às vezes de forma recursiva, né? Nós vemos alguns casos de alguns médicos, alguns esteticistas que fazem a aplicação do silicone industrial, e aquilo ali gera um processo inflamatório tremendo, da pessoa perder músculo, perder massa, né? E dependendo da situação, a pessoa pode evoluir até para óbito, né? Então, nós já vimos, eu pelo menos já vi várias reportagens dessas, né? A Roberta hoje me mandou uma reportagem também. Ô, Roberta, aquela reportagem é verdade mesmo? Aquilo ali era brincadeira aquilo, hein? É verdade, Alisson. É verdade. Ah, aquela mulher, aquele travesti, existe mesmo, Fofão? Oi? É o Fofão, aquela travesti. Existe mesmo. Ô, Alisson, ela nem é travesti, não, tá? É mulher mesmo. Não, ela falou que é travesti, ué. Falou? Falou. É porque eu tinha visto uma outra reportagem dela. Eu vi outra reportagem dela. Eu não achei que era, não. Mas é verdade. Não, travesti, é verdade? Mas, enfim, então depois eu vou até partilhar com o pessoal. Mas, enfim, de um travesti que fez aplicação no rosto, ficou com o rosto todo inchado, assim, parecendo com um Fofão, lembra? Não sei se é da época de vocês conheceram esse boneco Fofão, né? Mas muito semelhante. Então, ela aparecendo ali, enfim. Então, é comum nós, de vez em quando, nos depararmos com uma situação dessa sendo divulgada na mídia, né? De alguém que fez uso do silicone industrial e apresentou um processo inflamatório, enfim. Mas, no entanto, quando se coloca uma prótese de silicone, como, por exemplo, no seio, isso, em geral, não acontece. E aí eu perguntei para vocês, né, como é que vocês explicam isso? Por que no silicone industrial haverá uma resposta, sobretudo uma resposta inflamatória, que foi a resposta que a gente estudou na semana passada,
através daquele artigo, né, do sistema imunológico 1, então nós vimos vários elementos envolvidos na resposta imune inata, inflamatória, e no caso da prótese de silicone, não existe esse tipo de resposta. Como é que vocês explicariam isso? Digam para mim. Quem começa? Estou esperando, tá? E aí? Sei que vocês estão ansiosos por falar, né? Aí um está esperando o outro. Oi. Eu vou começar então. Eu coloquei que os dois reagem, tá? A prótese também reage a esse corpo estranho. Não sei se está certo. Porque no caso, igual quando você colocou lá a contratura capsular, é o meio que o corpo reage, criando aquela membrana em volta do silicone, no caso desse corpo estranho, entendeu? Eu coloquei isso no meu trabalho. Então, você considera que em todos os dois casos existe uma resposta? Sim, considero. Nos dois casos, entendeu? É uma forma normal do corpo, porque você está colocando um objeto, né, que não faz parte do organismo. Então, é um processo normal, natural do corpo fazer, nesse caso aí da prótese, né, essa contratura capsular. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eles reagem da mesma forma? Eu acredito. O industrial é aquele líquido, não é, professor? Então, eu acho que. A resposta é a mesma nos dois casos? Então, eu acho que no caso do industrial, não. Mas no caso de quando há um objeto, como que eu vou explicar? Nem uma massa, mas um objeto mesmo, não um líquido, né? Ele vai fazer essa membrana em volta daquele corpo estranho. Poderia ser uma prótese, poderia ser um parafuso, alguma coisa que coloque dentro, eu penso dessa forma, entendeu? Aí na forma do líquido, não vai criar essa membrana. Poderia ser o que você falou? Poderia ser qualquer outro tipo, uma prótese de silicone, poderia ser aquelas próteses que colocam quando você perde algum membro, né? Alguma coisa, tem essas próteses também. Eu acho que ele reage da mesma forma. Tanto é que a gente às vezes vê casos de pessoa que teve rejeição. Colocou um pino, alguma coisa assim, teve rejeição. Ah, tá. Então você está considerando que também no caso de uma prótese, de um parafuso, também. Eu acredito. Pode acontecer. Não sei se está certo, mas eu acredito. Sim. E aí, você saberia me dizer a diferença na resposta para o silicone industrial, para o silicone que está ali envolvido numa membrana, na prótese? É o mesmo tipo de resposta que o organismo dá? É uma resposta diferente? E aí? Deixa eu pensar. Então, eu acho que no industrial, né, é uma resposta no sistema todo. E na prótese, mais local, entendeu? Tanto é que na prótese, muitas pessoas sentem dor, inchaço, tanto é que pode até comprimir demais essa prótese e ela vir estourar. Então, eu acho que no caso do industrial, por ser líquido, aí a resposta vai para o corpo todo, eu acredito assim, entendeu? E é na prótese mais ali no local. Eu acho. Entendi. E o que você está chamando? Você falou aí que os dois reagem ao corpo estranho. O que você está chamando de corpo estranho? O que você está considerando aí como corpo estranho? Qualquer objeto, qualquer micro-organismo que não faça parte do nosso corpo, não faça parte de dentro da gente, entendeu? Qualquer coisa que o nosso sistema imunológico identifica como um invasor, algo que vai trazer perigo ao nosso corpo. Então, qualquer objeto, qualquer micro-organismo
Beleza. Isso é um corpo estranho. Uhum. Ou seria um antígeno? Ai, professor. Vamos passar para outro aí, ó. Então, por enquanto, vamos passar para outro. Então, tá bom. E aí, mais alguém? O que vocês colocaram aí? O que vocês colocaram aí? Professor, creio eu que a diferença da resposta nesses casos é devido ao fato de como é tratado antes de ser aplicado ao corpo da pessoa. As próteses são Ah, esterilizadas e o silicone industrial não. hum, Não é para isso que ele foi feito. hum. Então, as próteses são esterilizadas. Sim. E aí, no Não só as caso, próteses, então, qualquer utensílio que é utilizado em cirurgias, por exemplo, são esterilizados para evitar esse tipo de resposta do sistema imunológico. Então, acho que é para evitar a presença de antígenos na, quais, por exemplo? por exemplo, uma bactéria, aí é para evitar esse tipo de resposta Hum. de defesa. Eu esqueci o nome. Certeza que você esqueceu o Marquei essa nome? sobrancelha Então, não, professor. oi? Marquei essa sobrancelha não. Não entendi, fala de novo. Não marquei essa sobrancelha não. Não, não aqui é sobrancelha, não. Ai, ai, tá bom. Professor, Oi, Ney. o que eu consegui identificar um pouco foi a respeito da composição também do silicone industrial e do silicone prótese. Por isso que eu não vou saber te explicar muito bem, porque até na hora que eu mandei eu não consegui fazer isso muito bem. Mas um pouco que eu pesquisei, dei uma olhada nas coisas na internet, é por conta da composição. Eu até coloquei aqui, e aí eu acredito que seja por isso também desse reconhecimento do nosso organismo. Então, por conta desse reconhecimento da composição do material ali. Sim, porque até o que eu pesquisei, ele fala, né, que ele tem um aspecto oleoso e a composição, e devido à composição dele. E já a prótese são conchas de elastômero de silicone preenchidas com gel de silicone de alta coesividade, produzido em um estado semissólido e cuja consistência é semelhante à do local que terá seu recebimento. Semelhante? Do local, a consistência e o tamanho é semelhante ao local que já vai ser colocado. Isso é importante, viu? Isso é uma informação importante. Beleza? Mais alguém? E aí? Vamos lá. Quem mais? Tem tanta gente aí. Tem Giovana, tem Thalita, tem Bruna. Tem uma galera aí. Quem mais aqui? Deixa eu olhar aqui. Quem mais tem aqui? Professor, tem Bárbara. o que eu vi também é que o que é prótese, ele tem que ser analisado pelo Inmetro e tem que ser registrado e autorizado pela Anvisa. O que o silicone industrial, como não é para esse tipo de uso, não tem esse reconhecimento para ser injetado como prótese. Agora, já a resposta do organismo, aí eu não adianta me perguntar, porque eu não sei. Eu sei que é por aí, é por causa dessas coisas, mas aí já lá no corpo eu não vou saber te explicar direito. Entendi. Mais alguém? Mais alguém aí?
reparado que poucos são as pessoas que têm participado. Posso citar nomes aqui de quem tem participado das discussões das aulas, viu? E aí, tanta gente nessa aula. Professor, Oi. vamos lá então, ver se eu Oi. consigo alguma coisa. Ah. Vamos lá. Eu estava vendo aqui, como eu coloquei, que no caso a finalidade do ciclo industrial não é nessa para trabalho fins médicos, né, de saúde. Então, no caso a composição dele é diferente. Ele tem derivados de petróleo, tem até de borracha que eu estava lendo. Acho que quando ele é acomodado no corpo, quando ele começa a fazer o processo que ele fica fazendo essa contratura capsular, que ele cria essa cápsula fibrosa em volta dele, no meu entendimento eu vi que ele pode ter essa septicemia, que é liberar algum produto químico, tipo, do material dele, que ele é composto, e o corpo pode, tipo, não saber identificar isso como um antígeno, então gera, tipo, uma resposta imune, para meio que tentar, ou inicialmente fazer a absorção dele, que nem nas próteses normais de silicone, ele faz essa contração na cápsula, né, que ele tenta absorver aquilo ali em volta, ou ele tenta expulsar. No caso, às vezes, se ele absorve, o corpo absorve alguma substância dessa química da composição dele, ele tende a expulsar, né, ou gerar um outro tipo de infecção. Se caso ele venha se romper também, isso aí vai se alastrar a infecção vai ser mais generalizada para o corpo todo. Então, tipo, até os materiais que o do silicone a base é material natural, que a base dele é de silício, dos outros, do industrial, já que é para fazer limpeza de painel automotivo, essas coisas, não tem, que nem falaram, não tem, tipo, liberação da Anvisa para você trabalhar com isso. Porém, ele é mais barato. Então, você vê muitas pessoas fazendo laboratório clandestino e tal, que às vezes nem tem a profilaxia que precisa para cirurgia. Aí pode vir casos que a pessoa vir até depois vai ter que fazer retirada, casos mais graves. É o que eu estava lendo aqui. Entendi. Então, você está falando aí especificamente do silicone da prótese. Seria isso? No caso da pergunta lá, que está falando por que a gente consegue... porque o silicone industrial afeta a gente na corrente sanguínea e o silicone não. Tipo, meu entendimento é que a composição do material é diferente. Isso daí, nosso corpo, ao acomodar a prótese, no caso, as mulheres se acomodarem a prótese, as pessoas que fizerem, o corpo pode reagir de duas formas, ou ele tenta absorver aquilo, se acomodar com aquilo, ou ele expulsa. Eu não sei se, tipo, não sei se certeza, mas se a partir dessa fibrose que faz, o corpo pode reter algum produto químico que tenha na composição do material. Mas eu também, ou tipo, alertar alguma parte de antígeno do nosso sistema imune em relação a essa parte química, que pode estar vindo para a nossa corrente sanguínea, mas aí eu também não, daí para frente eu não entendi mais. Aí eu deixei para tirar a dúvida na aula mesmo. Ah, sim, entendi. Uhum. Entendeu? Entendi. Sim, perfeitamente. Só um negocinho aqui. Mais alguém? Mais alguém aí? Então, professor, eu vi, né, quando eu estava estudando sobre esse assunto lá, eu vi que o silicone industrial, ele injeta o líquido no corpo da pessoa, né? E esse líquido, ele entra nos músculos, nos tecidos, aí por isso o organismo faz uma resposta, uma reação imune mais rápida. Já o outro silicone, ele tem uma base, né? A prótese de mama. E essa prótese, ela já tem umas substâncias que o organismo reconhece como se fosse parte do corpo com mais facilidade. Aí dificilmente acontece essa resposta. É isso?
falou uma coisa importante aí, o organismo reconhece algo importante. Algo muito importante que você falou aí. Então, Alguma coisa que passa pelo... as próteses, né? Aquela cápsula que vem o silicone vem dentro daquela cápsula, aquela bolha, ela contém algumas substâncias que o organismo não estranha muito. Na maioria das vezes, ele não estranha aquelas substâncias que estão ali. Por isso, a rejeição é menor, mas existe, né? Foi isso que eu estou certa? É isso mesmo? Tá nesse caminho aí, tá? Na verdade, passa por algo que você disse aí, essa questão do reconhecimento, né? Isso é uma coisa muito importante para uma resposta imunológica, né? Então, a gente precisa entender que está havendo ali um reconhecimento. Então, e no industrial, o líquido já vai direto, né, para os músculos, para a pele, e aí o organismo estranha muito, seria isso. Aí, o que esse líquido faz no músculo, na pele? O que ele vai fazer? Ele vai atacar e aí infecções, né? Porque acontece aquela briga. Esse líquido ataca? Não, aí começa aquela briga, né? O organismo querendo se defender desse líquido, achando que esse líquido é estranho, e o líquido querendo ficar. Já chega. Não sei mais, já chega. Complicou. Não, é nesse caminho aí mesmo. Vamos lá, estamos indo. Mais alguém, gente? E aí? Mais alguém? Ô, professor, só queria fazer um comentário, que eu sigo uma moça no Instagram, que ela recentemente tirou o silicone que estava todo encapsulado. Eu não sei se vai dar para ver, mas fica depois que ela amamentou, ela tinha o silicone há mais de 15 anos, e depois que ela amamentou, o seio dela ficou quadrado, porque estava tudo encapsulado, com uma ponta, como se o corpo quisesse expulsar aquele negócio de dentro dela. E ela comenta, né, que ela sentiu muita dor e parecia que estava apertando o seio dela, e essa ponta, o médico disse para ela que corria o risco de rasgar, né, porque estava dando pontada, ficou muito quadrada. Eu não sei se vai dar para aparecer, o som não vai sair não, mas... ficou muito, muito nojento o negócio que saiu de dentro dela. Dá para ver? Eita, foi isso aí? Uhum. Aí ela até mandou para fazer biópsia. Isso aí que aconteceu com a prótese? Encapsulou. Então, essa parte aqui é tudo que estava encapsulado. Ela teve que trocar a prótese. Muito nojento esse negócio que saiu. Imagino. E você atribui isso aí ao quê? O que aconteceu com ela? Eu acho que foi uma rejeição do corpo. Também estava muito antigo, né, professor? Às vezes lá atrás já deve ter dado algum problema e ela não reparou. Aí agora que ficou bem mais grave, né? E essa rejeição que você falou aí, se atribui a quem? Professor, eu só queria fazer um comentário. Um comentário muito pertinente, super válido. A quem que você atribui essa rejeição? Ao sistema imunológico. Acho que não reconheceu mais a prótese que colocaram muito tempo atrás, né? Entendi. Beleza, então olha só, como eu falei para vocês, hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos fundamentais da imunologia, e um desses conceitos fundamentais é a questão do antígeno, né, que às vezes a gente se refere de maneira cotidiana, trivial, né, fala o que é o antígeno, mas não se dá conta do que de fato é um antígeno, tá bom? Então hoje nós vamos entender um pouquinho isso, vamos entender o que aconteceu aí
nessa resposta. Vocês estão me ouvindo? Que eu acho que parou aqui para mim. Acho que travou na internet. Estão me ouvindo? Está ouvindo, estou ouvindo. Tô ouvindo. Ah, tá. Tá tudo parado, a tela ficou parada, vocês ficarem imóveis, assim, tá todo mundo imóvel. Ah, não, agora voltou a movimentar o Anderson, enfim. E aí, como eu estava falando para vocês, existe uma interação, né? Lá na primeira aula, eu falei para vocês que o nosso sistema imunológico, ele interage com elementos cotidianamente, que a nossa resposta, ela não acontece apenas no momento em que se instala um processo infeccioso, né, como a presença de uma bactéria, de um vírus, ou qualquer agente causador de infecção. Mas em todo momento, nosso sistema imunológico está interagindo com diferentes moléculas que a gente chama de antígenos, tá? E essa interação vai gerar uma resposta, que pode ser uma resposta inata, pode ser adaptativa, pode ser uma resposta hipersensível, ou até mesmo a não responsividade, que é a tolerância, em relação aos nossos antígenos próprios. Então, ele tolera isso. Tá? Então, nós precisamos deixar claro o que é um antígeno. Precisa entender. O que é um antígeno? O que vem a ser esse antígeno? Tá? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. O que é um antígeno, tá bom? Então, nós vamos ver aqui o que é isso, tá? E aí eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês. Ok. Beleza, então, olha só. O que nós vamos compreender hoje é justamente o que eu considero como sendo chamado de antígeno. Estão vendo aqui, em rosinha, o centro do mapa? Está aqui, antígeno. Tá, o que é um antígeno? O que eu posso considerar como sendo um antígeno? Eu posso chamar uma bactéria de antígeno? O que vocês acham? Hein? Oi. Sim. Beleza. Pode. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Tenho quase certeza de Eu perguntei se eu posso chamar uma bactéria de antígeno. que vai fazer isso agora. Posso? Pode. Sim. Posso chamar um vírus de antígeno? Posso? Sim. Pode. Beleza. Eu posso chamar o silicone industrial de antígeno? Chamar o quê? Silicone industrial de antígeno, posso? Eu acho que pode. Eu também acho que pode. Pode. Então, por que eu posso chamar isso que eu perguntei para vocês de antígeno? Fala para mim. Eu acho que é porque o antígeno é qualquer substância que, ao entrar em contato com o corpo, faz com que se crie anticorpos. Então, Cíntia, sempre um antígeno vai induzir a produção de anticorpos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Ok, o que são anticorpos? Não estou te ouvindo. Está sem microfone. Você e eu podemos chegar. Estou pensando, uma pergunta sempre leva a outra. Para outro colega aí. Mas É que faz a defesa do organismo. o que faz a defesa, Roberto? Isso. É uma defesa do seu organismo feita só pelos anticorpos.
Ele foi escrito por batom na Não entendi, Ana. Tá picotando, não tá dando para entender. Eu acho que Não tá seria dando para muito te ouvir. A defesa do seu organismo, então, é feita só por anticorpos? Não, não é Não. feito só por anticorpos, Hã? mas... Por que mais? Fala. Sei, ué. Tô te perguntando. E aí? Por que eu posso considerar o vírus, a bactéria e o silicone, como vocês disseram, como sendo antígenos? Então, a Cíntia falou que é toda molécula, né, Cíntia, que induz uma resposta, né, uma produção de anticorpos, é isso. E a Roberta falou que anticorpos é o que faz a defesa do nosso corpo. Mais alguma Professor, coisa? ali Pode seguindo falar, aqui, no antígeno ali, no caso, só pelo que está acompanhando aqui, né? No caso, como ele não é produzido pelo nosso organismo, ali é um agente infeccioso, né? Que ele pode ser reconhecido como agente infeccioso, e ele vai gerar, a partir desse reconhecimento, uma resposta imunológica. Ela pode ser inata, adaptativa ou de hipersensibilidade, né? Aí, inata, é que a gente estava vendo, dos nossos, que não depende de outras coisas para que a gente consiga ter esses bloqueios, né? Adaptativa é da situação, do decorrer da situação, tipo, né, ela falou dos adaptativos, acho que vai ativar esses linfócitos, né? Leucócitos T, linfócitos B, que vai gerar os anticorpos para fazer vamos dizer, esse mecanismo de defesa. E hipersensibilidade, que é outro também meio de resposta, uma resposta imunológica, mas eu também não sei falar mais em relação a isso. Ok, beleza. Mais alguém quer colocar alguma coisa, além do Vitor, além do povo que se pronunciou aí? Bom, na aula passada, nós até já chegamos a conversar um pouco sobre o que seriam os antígenos, tá? Então, quando nós nos referimos a antígeno, a até falou muito bem aí, que são moléculas, né? Sim, antígenos são moléculas, tá? Que tipos de moléculas? Carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, tudo isso aí são moléculas. Onde eu encontro proteína? Fala para mim. Eu encontro proteína no meu corpo. Encontro proteína no meu corpo. Sim. Sim. Ok. Encontro carboidrato no meu corpo. Sim. Sim. Encontro lipídios no meu corpo. Sim. Infelizmente, né? Não. No meu também. A maior parte é infelizmente. Em excesso. Ah, Meire? Encontro ácidos nucleicos em meu corpo. Sim. Hein? Então, o meu corpo tem antígenos? Sim. Sim. Que legal, né? Que legal. E como é que é o antígeno que está presente no meu corpo? Ele é de origem endógena, ou seja, produzido pela gente. Então, isso aqui a gente produz. Tá vendo? É endógeno. Beleza? Então, eu tenho antígenos no meu corpo também. Perceberam? Perceberam? Sim. Bactérias têm
proteínas? Tem? Não sei. Sim. Sim. Vocês estão estudando microbiologia? Estamos. Beleza. Estamos. Bactérias têm carboidratos? Não sei. Não sei. Tem lipídios? Tem ácidos nucleicos? Não É só sei. vocês lembrarem que uma bactéria é uma célula. Tem sim. Aonde é Desculpa, importante- professor, isso não é o meu forte. Hã? Desculpa, mas isso não é o meu forte. O que não é teu forte, Meire? Essa parte aí de células, essas coisas aí, eu tenho dificuldade. Vamos chegar lá, então. Então, só vocês lembrarem que bactéria é uma célula. Isso aqui eu encontro nas células do meu corpo. Encontro na bactéria, mas eu encontro também no vírus. Encontro no protozoário. Encontro nos fungos. Então, as bactérias, elas têm antígenos ou elas são antígenos? Elas têm antígenos. Por quê? Ué, porque se proteína, essas coisas todas são antígenos, se elas têm isso, eu entendo que tem. Isso tudo aqui são o quê? São antígenos ou são... São antígenos? Proteínas, não sei, são antígenos? Não, né? São moléculas que você falou, é isso. Então, na bactéria, no nosso corpo, mas que podem funcionar como antígenos. Só que nesse caso aqui, isso aqui é encontrado onde? É exógeno. Está fora do seu corpo. É não próprio. Então, o que é endógeno é próprio. O que é fora é não próprio. Exógeno. E eu encontro onde? Em vários lugares, inclusive em agentes infecciosos. Olha só que interessante. Tanto os antígenos que estão no meu corpo, quanto os que vêm de fora, podem induzir uma resposta imune. Então, essas moléculas, elas podem funcionar como antígenos. Olha só, moléculas podem ser antigênicas ou imunogênicas. Então, essas proteínas, esses carboidratos, em geral, são moléculas que podem funcionar como imunógenos ou antigênicos. E a gente já vai entender isso. Induzindo uma resposta do sistema imunológico. Sempre vai induzir? Sempre vai ter uma resposta? Hein? Não. Em que caso não terá uma resposta, Vitor? Tipo assim, eu entendi que, tipo, quando ela reconhecer que é algo que faz parte do nosso corpo, então ela meio que se anula, né? Não tem uma resposta. Quando ela tem uma... E quando ela vê que é um outro possível, uma molécula, tipo de um patógeno, uma bactéria, ou um protozoário, outra coisa, ela gera uma resposta. Sim. Mas existem situações que ela pode gerar resposta, que ele pode também gerar resposta em relação a gente, né? Aos nossos antígenos, né? Os nossos? Sim. Agora não sei te falar qual exemplo. Aqui, Sim, eu não sei se é por isso que eu vou falar agora, mas se eu pensei nisso, é por isso que às vezes dá diabetes, essas coisas. Professor, doenças autoimunes, né? Exatamente, mesmo. A diabetes, as doenças autoimunes, é quando o meu sistema imunológico responde para as minhas moléculas, ou seja, as minhas moléculas passam a funcionar como um antígeno, induzindo uma resposta. Tá? Então, as moléculas podem funcionar como antígenos. Sempre funcionarão? Não, mas podem. Sobretudo as moléculas que vêm de fora, que têm uma origem, a gente chama isso de estranheza.
uma origem mais estranha, e a estranheza não tem a ver com o que às vezes a gente chama de corpo estranho, mas tem a ver com a origem, de onde ela veio. Então, quanto mais diferente for a origem, mais estranha é essa molécula para a gente. Por exemplo, se eu recebo uma molécula do meu irmão, ela é menos estranha para mim do que se eu receber uma molécula de qualquer um de vocês. Se eu receber uma molécula de um cachorro, tá? Alguma proteína que veio ali que eu adquiri, que eu recebi em contato com um cachorro, ela é mais estranha para mim do que se eu receber uma molécula que vem de vocês, por causa da origem. Então, quanto mais diferente a origem, maior é a possibilidade de o meu sistema imunológico reconhecer isso como um antígeno e gerar uma resposta que pode ser inata, adaptativa ou hipersensibilidade, tá? Nesse sentido, as moléculas acabam gerando uma imunogenicidade. O que é isso? A imunogenicidade é quando essa molécula induz o que a Cíntia falou. Induz a produção de anticorpos e vai gerar uma memória imunológica. Existem outras moléculas que não serão capazes de induzir a produção de anticorpos. E aí não gerarão uma memória. Por isso eu perguntei para Roberta. Roberta, a única forma do nosso organismo defender, segundo o que você falou, é com anticorpos? Eu acho que não. Não, né? Ele vai produzir anticorpos quando essa molécula for imunogênica. E aí ela se chama imunógeno. Ela recebe um nome especial, porque ela é capaz de induzir uma resposta completa, com produção de anticorpos e memória. Mas existem outras moléculas que não, mas ainda assim irão interagir com elementos de uma resposta imune. Então, Professor, nós precisamos... Oi, Vitor. Só que é antigênica, então, é uma... Só voltei que eu não peguei direito aqui. Pode falar. Só me explica de novo aí, que eu não peguei direito aqui rapidinho. É antigênica do quê? Não gera uma resposta imune completa. Não gera. Ela não é capaz de induzir e reagir com elementos, né, de uma resposta imune. Então, ela só interage. Tá? Então, são moléculas geralmente mais simples, menos complexas, com uma origem mais não tão estranha assim, e não induz a produção, por exemplo, de memória imune. Já as imunogênicas, sim, induzirão. Beleza. Percebeu? E aí as imunogênicas serão chamadas de imunógeno. Então, todo imunógeno é um antígeno, mas nem todo antígeno é um imunógeno. Então, nós precisamos entender que as moléculas, elas podem induzir uma resposta imune. Podem. Quando elas induzirem uma resposta imune completa, né, serão imunógenos. Quando elas não induzirem uma resposta imunológica completa, elas são antigênicas. Então, as moléculas, elas podem funcionar como antígeno. Quando é que elas funcionam como antígeno? Quando induz uma resposta imunológica. E aí, além dessas moléculas, existe isso aqui também, ó, fatores, ó, no ambiente. Radiação ultravioleta, a farpa, um trauma, lesionou tecido. Lesionou tecido. Então, por exemplo, a radiação lesiona tecido. A farpa lesiona tecido. O trauma lesiona tecido. Ao lesionar tecido, eu lesiono quem também? Junto. Quem que eu vou lesionar? Professor, vê se dá para ver se isso aqui é um trauma. Oi, Mê. Vê se dá para ver se isso aqui é um trauma. Com certeza, quem te bateu. Eu caí. Para Maria da Penha. Eu caí. Tá. Denuncia teu marido aí para Maria da Penha. É ruim, eu bato nele. Eita, então vou mandar denunciar você pro João da Penha. Ai, tá bom. Mas, enfim, isso Meire.
E você sabe explicar o que está acontecendo aí a nível celular? Assim, bem leigo, né? São os vasos, né? Que se rompem, aí fica o sangue fica acumulado. Aqui agora já tá até clareando, tá ficando roxeado, tá ficando meio roxo, esverdeado. É sinal que tá melhorando. Mas no domingo, foi no sábado, né? No domingo tava preto mesmo, assim, só bem roxo e não tava ainda tendo resposta. Entendi. E aí teve um trauma aí, então, né? Sim. Lesou tecido. Lesar tecido lesiona também quem? Então, O tecido é constituído de quê? De que são formados os tecidos? As células, professor. Ah, então quando lesiona tecido, lesiona o quê? As células. Ah, e o que tem dentro de células? Sobretudo, várias coisas, organelos, o que mais tem dentro de células? Moléculas. O que mais? Ah, moléculas, muito bem, Anderson. Do tipo? Proteína, carboidratos, lipídios. Ah, então quando você lesiona a célula, o que você libera naquele meio? Essas moléculas, né? Isso. Moléculas como proteínas, como carboidratos, como lipídios, que estavam guardadas e armazenadas dentro da célula. Perceba, dentro da célula. E aí você lesionou esse tecido, acontece o que está acontecendo aí na Meire. Essa aí é uma resposta de que tipo? Tipo essa resposta aí na Meire. Inata? Inata. E qual é o processo que está acontecendo aí agora? Qual o processo que está acontecendo aí agora? Aí eu não sei. Hein? Que tipo de resposta inata está acontecendo aí agora? Nós falamos nela na semana passada. Processo inflamatório? Nós conversamos. Oi, quem falou? Priscila, é um processo inflamatório? Processo inflamatório. Vocês estão percebendo que antes tinha ali célula no braço da Meire e não tinha processo inflamatório. E agora tem célula no braço da Meire e tem processo inflamatório. Por que isso? Por que isso acontece? Tem? Professor, para ajudar o tecido lesionado a se reconstruir? Sim, mas o que induziu essa resposta inflamatória? Quem que induziu essa resposta? Foi uma resposta imune. As células foram danificadas. Isso. E aí? O que induziu essa resposta imune? Hein? O que induziu? Os imunogênios, antigênicos, uma coisa assim. Vai chutando aí. Uma hora a gente acerta. Professor, desce um pouquinho sua tela, que eu acho que a resposta está ali. Também acho, né? Deixa aí na tela, professor. Vou parar de compartilhar. E aí, o que induziu? Que vocês estão tentando olhar aí na tela aí e não está aí? O que induziu essa resposta? O Anderson já até falou. É o reconhecimento, professor, essas moléculas dos antígenos. Reconhecimento dessas moléculas.
Elas se tornam antígenos quando elas estão fora do meio, lá da célula? Ah, então quando elas estão fora do meio, Anderson, elas se tornam o quê? Antígenos? E induzem o quê? Uma resposta. Uma resposta? Inata. Uma resposta inata, pode induzir uma resposta inata. Percebam isso, olha só, o antígeno, as proteínas, as moléculas eram todas da Meire. Estavam dentro da célula, mas agora a célula se rompeu, a célula foi lesada. A célula morreu no momento em que ela não era para morrer. Então não foi uma morte limpa, que a gente chama. Não foi aquela morte que a gente conhece como apoptose, a morte natural da célula, que é feita inclusive por células do sistema imunológico, como os macrófagos que vão lá, as células quando estão para morrer, elas são fagocitadas pelo macrófago, então ele internaliza o material celular. Nesse trauma, esse material celular extravasou para o tecido e passou a funcionar como um antígeno, induzindo uma resposta inflamatória inata. Então, esses elementos que estão dentro da célula, quando eles extravasam por meio de uma lesão celular, eles servem de alarminas, de sinais de perigo, tá? Ou o que a gente chama de DAMPs, padrões moleculares associados a danos. Então, o antígeno era seu, ele não é, as moléculas eram suas e elas não eram antigênicas, mas a partir do momento que houve uma lesão tecidual, elas passaram a ser e geraram uma resposta inflamatória, induziram uma resposta inflamatória. Perceberam? Induziram uma resposta inflamatória. Então, voltando agora ao caso do silicone. Por que o silicone industrial induz uma resposta inflamatória? Por quê? E aí? São moléculas que atuam como um antígeno no nosso corpo, antígeno exógeno. E aí vai gerar uma resposta inflamatória. O que eu falei? Que a resposta inflamatória é resultado do que acontece com o quê? Com quem? A resposta inflamatória acontece quando ocorre o quê no tecido? Quando ferem as moléculas? Uma lesão. Quando uma lesão do quê? Quando lesiona o tecido. Lesiona o quê no tecido? As células. Então me diz agora por que o silicone industrial gera uma resposta inflamatória. Ele lesiona as células no tecido. Qual que é a diferença do silicone industrial para o da prótese? Da prótese não vai lesionar o tecido. Por que não vai lesionar? É porque ele está dentro daquela cápsula, né? De uma bolha. Olha aí, está dentro da cápsula. Perceberam? Dentro de uma cápsula. Olha só. Então, quando eu injeto silicone direto no tecido, aquele material viscoso, ele lesa a célula, ele mata a célula. E aí, o que está dentro da célula é liberado e vai funcionar como um antígeno. Então, o que funciona como antígeno é, de fato, o silicone? Não. Quem que funciona como antígeno? As moléculas presentes nas células danificadas. Exatamente. Danificadas pelo trauma, pela lesão causada pelo silicone, assim como a lesão causada aí no braço da Meire pela pancada. Perceberam? Já no silicone industrial, ou melhor dizendo, na prótese de silicone, ele está dentro daquela cápsula.
pode induzir uma resposta do tipo contratura capsular, ou seja, um tecido conjuntivo envolve aquele material todinho na tentativa. Na verdade, os macrófagos tentam fagocitar a prótese de silicone. Só para vocês terem uma ideia, eles tentam, mas não conseguem. É uma prótese. Então, o seu organismo ele cria em torno da prótese de silicone uma membrana de tecido conjuntivo para isolar aquela prótese do restante do seu organismo. E essa membrana vai contraindo o silicone até expulsar. Isso pode acontecer. Às vezes não acontece. A mulher pode colocar o silicone e ficar com a prótese ali anos, morrer com a prótese. Mas tem mulheres que vão gerar uma resposta que é a contratura capsular. E ele vai contraindo, e ele chega a deslocar a prótese de lugar. Aí, nesse caso, a mulher tem que fazer uma nova cirurgia. Perceberam a diferença? Então, quando a gente fala de antígenos, nós estamos nos referindo a moléculas que induzem uma resposta e que estão presentes em vários ambientes, sobretudo dentro da sua célula, que ora pode ser um antígeno, ora pode não ser. Então, vai depender, tá? Vai depender. Mas o que é importante entender é que um antígeno é uma molécula capaz de induzir uma resposta imune. E eu encontro antígenos, encontro moléculas em todos os lugares, inclusive nas minhas células. Então, os traumas, a radiação ultravioleta, como aconteceu aí com a Meire, né, no caso do silicone industrial, tudo isso vai lesar tecido e as moléculas que estão na célula que vão servir de indutoras de um processo de uma resposta imune inata. E lembre-se, a resposta imune inata sempre é a primeira, ela antecede a adaptativa. Se houver necessidade, entra a adaptativa. Nesse caso do processo inflamatório promovido pelo silicone industrial, dependendo da quantidade que foi introduzida no tecido, a lesão é tão grande que aí gera a necrose daquele tecido, e aí bactérias já começam a se desenvolver, aí vai gerar uma infecção generalizada e a pessoa vai morrer por conta disso. Perceberam? Então é isso. Tudo começa dessa forma. Beleza? Ficou claro para vocês? Ficou claro? Tudo certo? E aí, para a próxima aula, eu vou passar uma atividade para vocês ali no Avan, tá? Falando sobre a questão da ingestão do glúten. Afinal de contas, faz mal ou não comer glúten, ingerir glúten, hein, nutricionistas, futuros nutricionistas? Faz ou não mal? Né? O que acontece? Por que existe hoje tanta gente que evita a ingestão de glúten, né? Como é que ele funciona? Então, eu vou passar uma atividade para vocês relacionadas nesse sentido. Tá ok? Beleza? Alguma dúvida? Professor. Fala comigo, Meire. Você poderia só, por gentileza, colocar um pouquinho mais cedo a atividade? Porque quando você coloca no domingo, a gente ficou meio agarrado essa semana. Não, na verdade, foi só essa que foi no domingo, né? As outras eu termino e coloco na aula. Eu vou fazer isso agora. Vou sair agora e vou colocar. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tá já, então, tá? Mais alguma dúvida, gente? Professor, eu ia perguntar só você já explicou já, mas é que no que eu vi a cápsula os dois eram capsulados, as duas próteses, só que aí uma parecia que liberava a mesma coisa e aí atacava células que aí ia gerando, destruindo as moléculas, né? Que aí virava um possível antígeno. Eu não tinha essa visão que era aplicado direto no tecido, não. Agora você tem? Agora ficou um pouco mais claro. Valeu. Então tá bom.
Beleza, professor, gente. finalizando, a bactéria, ela pode ou não pode ser, então, antígeno? Eu não peguei isso, não. E aí, eu perguntei para vocês, né? A bactéria, É. eu perguntei se a bactéria é um antígeno ou se ela tem antígeno. E eu não consegui captar a resposta. E aí, responde aí, gente. Ela é antígeno ou tem antígeno? Tem antígeno. Os dois, né? Por que que ela, por que que ela tem antígeno? Que ela tem moléculas dentro dela. E o que que é um antígeno? Quando a molécula tá solta no O que meio, que é um sem uma antígeno? cápsula. Ah, carboidrato, Um proteína, antígeno é uma? Um antígeno é uma? molécula. Ou seja, então a bactéria ela tem moléculas, tanto dentro quanto fora dela. Nesse sentido, a bactéria ela tem antígenos. Ela não é um antígeno. Não é toda bactéria que vai induzir uma resposta, mas as moléculas que fazem parte dela que induzirão. Tá ok? Assim como os vírus, enfim. Ok? Beleza? Mais alguma dúvida? Então, ela não é antígeno, ela tem um antígeno. É isso. Isso, muito porque obrigada. antígenos são moléculas. Antígenos são moléculas. Moléculas nós encontramos em vários lugares, inclusive formando bactérias. Tá? É isso. Então, tá. Muito obrigada. Ok? Boa noite. Por nada. Boa noite, gente. Tudo de bom para vocês. Beijo no Tchau. coração. Até semana que vem, se tudo correr bem, Deus permitir.